Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um Educação em Direitos Humanos, é o programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, programa comandado aqui pela professora Nair Bicalho, e a convidada de hoje do programa e da professora Nair é a professora Vera Candu. A professora Vera tem um vasto currículo que eu vou ler aqui, né? Ela é professora emérita do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, ela tem doutorado e pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. A professora Vera Candu é membro do Comitê Nacional ela foi membro, né, aliás, do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos durante os anos de 2003 e 2013. Ela é membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e também é da Comissão Nacional da Rede. Ela também coordena o grupo de pesquisas sobre cotidiano, educação e culturas. As suas principais áreas de atuação são educação intercultural, cotidiano escolar, didática, educação e direitos humanos e formação de educadores. Professora Nair, eu vou deixar a senhora comandando, né? Eu vou sair aqui um pouquinho, vou ficar aqui na sala de espera e deixar a senhora comandando. A professora Nair Bicalho tem uma série de questões para tratar aí com a professora Vera Candu, né? Candu, desculpa, Vera Candu. Então, com a senhora, então, professora Nair. Eu volto certo, depois. João. Muito obrigada, não é, a todos aqueles que assistem o canal da TV 61. Nós estamos hoje dando continuidade às entrevistas da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos e teremos hoje a nossa famosa e querida colega Vera Maria Ferrão Candu, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ela desenvolveu um maravilhoso trabalho nesta faculdade a nível de ensino e de pesquisa. E a professora Vera também, minha colega de muitos anos no Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Que partilhamos principalmente no governo Lula da Silva e Dilma Rousseff. E eu queria começar a nossa entrevista, Vera, perguntando a você, não é? Como é que foi a criação desta ONG pioneira, que é a Nova América, em 91, né? Pioneira na educação e direitos humanos no Brasil, e quais foram as principais linhas de ação desenvolvidas na Nova América em educação e direitos humanos? Boa tarde, Nair. Boa tarde, João. É uma alegria estarmos juntos nesta tarde para podermos conversar sobre esse tema tão instigante, de tanta atualidade, que é a educação em direitos humanos. Como todos sabem, a educação em direitos humanos na América Latina, ela começa a se desenvolver na segunda parte dos anos 80, né? No caso brasileiro, a partir do processo de redemocratização, a partir da nova Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, e a ideia de que a educação em direitos humanos tinha de ser reforçada e era um componente fundamental para afirmar a democracia no país, né? Uma democracia que passava, quer dizer, estava inaugurando uma etapa depois do período tenebroso da ditadura civil-militar, e que não é da noite para o dia que a gente constrói um país realmente democrático. Então, um grupo de professores, educadores de diferentes áreas aqui do Rio de Janeiro, começa conversando sobre o assunto, e também esse grupo tinha relações com outros profissionais da América Latina e mesmo da Europa. Achamos que era importante criar uma plataforma para desenvolver
a educação em direitos humanos de uma forma orgânica, né? E que essa plataforma tivesse também uma referência fundamental com a América Latina, com a problemática da América Latina, já que a gente estava interagindo com vários países que também tinham vivido épocas de ditadura e que estavam nesse processo de afirmação democrática. E foi nesse contexto que surge a ideia de criar uma organização não governamental chamada Nova América, né? Então, portanto, aí nos anos 88, 89, 90, a gente fez muitas reuniões para discutir o tema, até chegar à fundação da Nova América, que agora está completando 30 anos. Esse ano nós estamos celebrando os 30 anos da Nova América. Então, ela surgiu assim, de um grupo de profissionais que eram de diferentes áreas, mas já eram comprometidos com esse processo de democratização do país e que queriam criar uma plataforma. Esses profissionais eram não só da área de educação, tinha gente da área de engenharia, de direito, trabalhavam em diferentes lugares e, por isso, nós éramos amigos e éramos militantes da luta, né, em favor da democratização do país, e daí surgiu a ideia da Nova América. Uma vez surgindo a ideia da Nova América e elaborado o estatuto, né, todos esses aspectos legais, a gente começou a pensar nos programas, né, que programas devia desenvolver a Nova América, né? E depois também de várias discussões, a gente definiu 3 programas fundamentais. Um chama Educação, Direitos Humanos, Educação e Cidadania, esse é um programa. O outro programa é Educação Popular, e o outro programa é Integração Latino-Americana e Construção Democrática, para manter sempre essa referência à América Latina. Esses programas, eles estão interrelacionados, eles se apoiam mutuamente, né? Atualmente, quer dizer, o programa de educação, de direitos humanos, educação e cidadania, ficou mais centrado na questão da formação de educadores, tanto de educadores em direitos humanos, tanto na área de educação formal como não formal. O programa de educação popular teve muito referido a interações com movimentos sociais, né? Nós desenvolvemos durante muitos anos uma ampla interação com, por exemplo, a Ação para a Cidadania, né? E o programa de integração latino-americana e construção democrática, ela é um programa que discutia a problemática latino-americana e criou uma revista bilíngue latino-americana que existe até hoje, que é a revista Nova América Nueva América, né? Esses 3 programas, né, se apoiavam mutuamente, se apoiam até hoje mutuamente, continuam existindo e se energizam, né? No que diz respeito aos direitos humanos, educação e cidadania, eu diria que os 3 elementos assim, mais fortes desse programa foram, por um lado, a formação de educadores. É um programa que visa muito a formação de educadores, parte da premissa de que a educação em direitos humanos é um processo que tem que ser desenvolvido sistematicamente, não é uma questão pontual, e que os educadores são agentes fundamentais. Então, para serem educadores em direitos humanos, eles primeiro também precisam de uma formação adequada para isso. O outro aspecto é a construção de materiais. A Nova América sempre construiu vários materiais de apoio para a educação em direitos humanos, né? Não só livros, mas ela tem um boletim que chama Direitos Humanos na Sala de Aula, que é, inclusive, construído com a colaboração dos próprios professores. Ela tem uns cartazes que manda para as escolas. Ela tem feito, quer dizer, outros tipos de materiais, sempre que se torna. Agora, por exemplo, ela tem feito muitas lives,
para que a questão da educação em direitos humanos possa produzir uma série de materiais impressos, materiais também de mídia, né? E o outro tema é a pesquisa. Sempre a relação com a pesquisa foi um elemento forte, né, do trabalho da Nova América. A pesquisa relacionada a ver quais são as questões e as problemáticas dos educadores, quais são as necessidades das escolas, né? Enfim, esses 3 eixos, né? Formação de educadores, né? Elaboração de materiais pedagógicos e pesquisa, sempre andaram juntos. Então, esse é, de alguma forma, de uma visão assim, bem geral, como a Nova América atua, que foi concebida e atua até hoje com as modificações devidas do passar dos tempos. Mas esses 3 programas permanecem: o de Direitos Humanos, Educação e Cidadania, o Programa de Educação Popular e o Programa de Integração Latino-Americana e Construção Democrática. Então, essa foi a origem da Nova América. E vocês, nesse primeiro momento, contavam com uma equipe que era multidisciplinar ou era uma equipe só de educadores? Não, ela sempre foi uma equipe multidisciplinar, não foi só de educadores, não. Tinha gente que vinha da área, a própria coordenadora, que até hoje a coordenadora vinha da área de ciência política, que é a Suzana Sacavino, e da área também ela fez mestrado também na perspectiva latino-americana. O doutorado ela fez em educação. Então, a equipe sempre foi formada, dependendo das necessidades, e evoluiu bastante durante todo esse tempo, de gente que tinha diferentes formações, o que permitia um diálogo, né, interdisciplinar, mas com foco na educação, né? O eixo principal, né? Que vocês trabalham a questão, você trabalha a questão da didática, não é? O cotidiano escolar, né? Mas isso tudo vai com a educação intercultural, né? Que é um outro tema que você tem trabalhado também, mas tudo isso junto no processo da formação dos educadores em direitos humanos, né? Isso aí. Então, mas muito bem. E a Nova América, ela sempre se destacou por vamos dizer, um projeto permanente de formação dos professores, principalmente aí no Rio de Janeiro, não é? E a nível estadual, né? Vocês têm um longo trabalho de formação, não é? Quer dizer, formação, vamos ver, formação de educadores, porque muitos são professores, mas também tem formação de educadores voltado para a educação não formal, educação popular, isso aí, também fez. Então, a Nova América, no caso da formação de educadores, normalmente atua fazendo convênios ou tendo relações com sistemas públicos de educação. Podem ser municipais, como podem ser estadual. E ela atua principalmente no estado do Rio de Janeiro, tanto na capital quanto no interior, né, do estado. Mas ela também, nesses anos, tem atuado em outros estados. No momento atual, como você pode imaginar, com tudo online, inclusive as atividades hoje em dia participam pessoas de diferentes estados. Mas ela normalmente faz um convênio e faz um convênio fazendo uma formação sistemática dos educadores, principalmente do ensino fundamental e do ensino básico. É isso que ela trabalha. Mas ela trabalha voltada muito para a formação continuada, porque esses são professores que estão em exercício nas escolas, né? Então, as secretarias reservam um espaço e um tempo para fazer um ciclo de formação. Acho que uma característica da Nova América é a metodologia, que a gente trabalha com oficinas, já vamos voltar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas falam educação em direitos humanos, mas, no fundo, quando vai fazer a educação em direitos humanos, coloca
metodologias que são, por exemplo, eu me lembro uma vez que um grupo de alunos de direito, que a Faculdade de Direito tinha um programa de direitos humanos para a escola. Aí eles iam na escola e o que eles faziam? Palestras sobre direitos humanos para os alunos, adolescentes. Mas os adolescentes não se interessavam, eles ficaram preocupadíssimos e vieram procurar para a gente. Eu disse, gente, vocês não podem, vocês estão fazendo educação em direitos humanos, aí vocês usam uma estratégia que o Paulo Freire diria de educação bancária. Vocês chegam lá e fazem uma série de palestras sobre direitos humanos. Educação em direitos humanos não pode ser reduzida a uma educação sobre direitos humanos. É uma informação, que não chega nem a ser uma educação, sobre direitos humanos. Então, a Nova América, eu acho que uma das suas especificidades sempre foi trabalhar muito a questão metodológica, a questão de como favorecer uma educação em direitos humanos. Então, ela sempre defendeu, primeiro, que a educação em direitos humanos é um processo sistemático, ela não pode ser reduzida a palestras, nem mesmo a eventos isolados. Isso não quer dizer que não possa haver uma palestra ou um evento, mas ele tem que estar articulado a um processo, né? A metodologia é muito importante. Então, uma metodologia que articula teoria e prática, que procura que as pessoas também tragam suas vivências, né, de direitos humanos ou de negação desses direitos humanos, para que elas possam operar em cima do vivido e do que elas percebem na sociedade, que não seja uma coisa meramente informativa. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Eu me lembro uma experiência que me marcou muito, e essa não foi na área de educação formal, foi da educação não formal, que a gente fez umas oficinas com a ação da cidadania, com pessoas que eram agentes sociais nas comunidades. E fizemos uma série de oficinas com educação e direitos humanos. Eu tinha uma senhora que já devia ter mais de 70 anos, que era muito atenta, que participava de tudo, e no final a gente perguntou o que tinha sido mais relevante nas oficinas e tal. Então, essa senhora disse assim, sabe, professora, para mim, o mais relevante eu já tenho mais de 70 anos de idade, eu trabalhei a vida inteira. Eu sempre soube que eu tinha deveres, eu nunca soube que eu tinha direitos. Nossa. Olha, aquilo me deixou impressionadíssima, que era uma pessoa que, inclusive, tinha sido feito trabalho doméstico, isso, trabalhado em casa de família e tudo, mas ela se vivia como uma pessoa que só tinha deveres. Quer dizer, essa consciência de ser sujeito de direitos, isso não é uma coisa espontânea. E, ao contrário, dependendo de com quem você está trabalhando, principalmente se trabalhando com sujeitos que vêm de classes que estão inferiorizadas na sociedade, que são vistos de uma maneira negativa, a consciência que eles têm muito mais é que eles só têm deveres, eles não são sujeitos de direito. Então, despertar essa consciência não é você chegar lá e dizer, não, você é sujeito de direito. Isso não serve para nada, se a pessoa não desperta para essa consciência, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A Nova América tem trabalhado muito essa coisa da metodologia, teoria prática, a partir da vivência, a partir da consciência da realidade onde nós estamos situados, nos situarmos aí e poder desenvolver um processo que permita ir descobrindo, né, a relevância dos direitos humanos e a importância para a construção democrática. É verdade, né? Não há direitos humanos sem democracia, né? Nem democracia sem direitos humanos, né? Essa é isso aí. Vamos dizer, uma tese básica, né? Para nós que somos todos educadores, né, dos direitos humanos. Agora, Vera, essa experiência da Nova América, então, serviu muito para que você, junto com outros colegas, começasse a pensar
a criação de uma rede brasileira de educação e direitos humanos em 95. Como é que foi isso? Eu acho que aí a iniciativa, né, foi muito da Margarida Genevoix, da Aida, do pessoal de São Paulo, da experiência que eles tinham também da Comissão de Justiça e Paz. Eu me lembro que eles começaram isso pelos anos 90, eu me lembro de uma reunião que teve no Rio de Janeiro, que inclusive foi lá na Nova América, aí nos inícios dos anos 90, veio a Maria Vitória Benevides, também estava o João Ricardo, estavam várias outras pessoas que tinham uma experiência de direitos humanos e de educação em direitos humanos para começar a pensar na possibilidade de construir uma rede. Então, isso foi aí no início dos anos 90, e depois, em 1995, se criou a rede com a sede em São Paulo, a primeira coordenadora foi a Margarida Genevoix, e que tinha como objetivo fundamental também reconhecer as diferentes experiências que estavam sendo desenvolvidas no país de educação em direitos humanos e criar uma inter-relação, um apoio mútuo, uma capacidade de se desenvolver numa rede que tornasse muito mais efetiva essa educação em direitos humanos e provocasse um aprofundamento nas questões que isso vinha sendo colocado. Então, eu acho que essa foi a gênese da rede brasileira, que, como o nome próprio diz, de rede, queria tecer, né, relações entre diferentes grupos, entre diferentes indivíduos também, profissionais, na perspectiva do fortalecimento da educação em direitos humanos, da ampliação de suas atividades e no aprofundamento das questões que isso provocava. Essa eu acho que foi a origem da rede brasileira. E a rede brasileira, nessa primeira etapa, né, essa primeira fase da rede brasileira, teve um impacto nas diferentes regiões do país, não foi, Vera? Sim, sim. Ela tinha representantes, sejam indivíduos, sejam grupos, né, e associações nas diferentes partes do país. Eu me lembro que em 97, que ela fez um congresso, né, o congresso tinha 1.200 participantes, né, em torno de 1.200 participantes, e eram pessoas de todo o país, o que mostrava que a educação em direitos humanos ela vinha se desenvolvendo com diferentes práticas e diferentes perspectivas nos diversos estados, municípios, organizações não governamentais, universidades, quer dizer, tinha uma abrangência bastante grande. Então, e foi importante, né, esse papel da primeira fase da rede brasileira para fazer essa articulação. Né, foi fundamental. Né, que estavam fazendo algum trabalho, mas de forma isolada, e a rede permitiu, então, essa articulação, né, Vera? Isso é fundamental. Eu acho que esse foi o principal papel da rede, articular, ver que éramos muitos os que estávamos empenhados nessa questão. Eu acho que ela favoreceu essa articulação, ela também favoreceu a troca, né, a troca de conhecimentos, de publicações, de experiências, e ela permitiu também um aprofundamento, que pudesse haver espaços de aprofundamento no sentido do o que significa uma educação em direitos humanos. Né? A parte conceitual, né, Vera? A metodologia do trabalho, né? A rede teve um papel para dar um contorno, configurar melhor, né, o próprio conceito e a metodologia específica, né, da educação em direitos humanos. Tá bom. Foi isso mesmo, Naíra, foi isso mesmo. Acho que ela teve um papel muito importante. E me chama a atenção que a Margarida Genevoix, que foi a coordenadora nacional da rede, né,
foi a principal pessoa, né, dentro daquele conjunto de especialistas que o secretário de Direitos Humanos, o Nilmário Miranda, chamou para conversar, né, sobre a proposta que a Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula, em 2003, o que ela deveria priorizar. Né? E Margarida teve um papel importante, vinha lá da rede, dessa experiência que vocês vinham desenvolvendo, né? De trazer a educação em direitos humanos para o secretário, né? O secretário de Direitos Humanos. E aí nós tivemos a criação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos em 2003. Como é que você vê esse processo de trazer a educação e direitos humanos da sociedade civil, da onde ela se origina, para o campo do Estado como política pública? Eu acho que isso foi um momento muito importante, porque até então, desde o final dos anos 80 até a metade dos anos 90, portanto, a educação em direitos humanos foi, acima de tudo, uma iniciativa da sociedade civil. Sociedade civil, através de diferentes atores da sociedade civil. Essa tradição já vinha desde quando ela começou a sua gênese, desde a época da ditadura, e a articulação com os movimentos sociais, com os movimentos populares, depois com as ONGs, quer dizer, tudo isso foi isso. Mas o Estado, praticamente, bom, na época da ditadura, o Estado, quer dizer, o contrário, né? ia criminalizar todo esse tipo de ação. E no início da redemocratização, eram tantos os desafios que passavam para o país que era difícil, né, a gente começar a pensar numa articulação mais do Estado. Talvez é bom lembrar que no 2003 houve a Conferência de Viena, né, sobre os direitos humanos. E no plano de atuação que sai da Conferência de Viena, sai a sugestão de que os Estados criem planos nacionais de educação em direitos humanos. Eu acho que isso é uma das conclusões da Conferência de Viena. Então, o Nilmário, acho que representou o Brasil nessa conferência. Então, quando ele voltou, ele chamou a Margarida e claro, o Brasil estava numa época muito boa para mobilizar esses processos de democratização, de participação, de afirmação democrática. Chamou a Margarida, então se começou a pensar tinha no horizonte o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Mas para elaborar esse plano precisava um comitê. Então, foi aí que o próprio Nilmário, a Margarida e outras pessoas começaram a propor uma série de pessoas para instituir o plano, para instituir o comitê. E é óbvio que muitos dos que estávamos na rede brasileira, já éramos pessoas que atuávamos, que tinham uma presença nessa área, foram convidados a integrar esse comitê. Né? E isso foi muito importante, porque foi uma maneira de articular atividades da sociedade civil com um Estado democrático, né? O Estado democrático ouvia a sociedade civil e construir parceria com ela para criar uma política pública na área de educação e direitos humanos. Então, isso foi fundamental, porque é a primeira vez que o Brasil tem, assim, uma construção conjunta entre Estado e sociedade civil para a construção de uma política pública na área de educação e direitos humanos. Você teve um papel importante no comitê, né? Eu acho que todas as pessoas que participamos desse primeiro momento fomos importantes, cada uma tinha a sua especificidade, né? E a principal tarefa desse comitê no primeiro momento foi a elaboração do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, a gente investiu muito nessa elaboração do plano, né? Discutiu muito, porque a gente fala em educação e direitos humanos, mas isso é muito mais complexo do que parece. Primeiro, porque a própria expressão direitos humanos pode ter diferentes leituras, né? Tem diferentes, inclusive, referenciais teóricos utilizados para fomentar. Você pode ter uma visão puramente liberal dos direitos humanos, né?
ou você pode ter, a gente sempre defendeu muito no comitê, uma perspectiva histórico-crítica dos direitos humanos, mas não é a única. Então, por exemplo, uma visão liberal bota ênfase fundamentalmente nos direitos individuais, ou que no jargão dos direitos humanos é considerados os direitos de primeira geração, né? Liberdade de expressão, de associação, de ir e vir, de tal. Até hoje em dia, a gente tem que começar de novo a lutar pelos direitos, por esses direitos de primeira geração. Mas a gente não estava querendo uma visão dessas de educação de direitos humanos. A gente queria uma visão histórico-crítica, que os direitos humanos tivessem um referencial que ajudasse a transformar a sociedade numa sociedade mais justa, numa sociedade mais democrática, numa sociedade mais para todos, né? E, portanto, toda essa elaboração foi uma elaboração que exigiu muitas discussões e ter presente, né, uma concepção de direitos humanos, que nesse caso era a concepção histórico-crítica, que pudesse informar essas ações de formação em direitos humanos. Então, e qual é a importância desse nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos para o país como a primeira política pública, né? Ela é fundamental, principalmente por isso, que foi a primeira política pública na área de educação e direitos humanos. E mobilizou também os estados para criar planos estaduais, planos municipais, ofereceu diferentes estímulos, né? Articulou com políticas também do MEC, de cursos, de seminários, apoiou uma série de coisas. Quer dizer, não é só fazer uma lei e deixar a lei lá. Eu acho que aí tanto o comitê quanto a política naquele momento é transformar esse plano num mobilizador, né, da sociedade, né, e dos processos educacionais na perspectiva da afirmação dos direitos humanos. Então, ele foi seguido de planos de estímulos diferentes, né, das políticas públicas. Quer dizer, ele, de alguma forma, mobilizou um grande movimento, né, a serviço da educação em direitos humanos, né, com eventos, com financiamento, com cursos, com seminários, com uma série de coisas que, de alguma forma, iam apoiar a implementação desse plano nas suas diferentes áreas. É importante também que ele faz uma definição que até hoje perdura de uma educação em direitos humanos que eu digo que ela é multidimensional. Quer dizer, que não é só isso que eu estava dizendo no anterior, informar sobre os direitos humanos. Tem uma dimensão cognitiva, mas tem uma dimensão ética, tem uma dimensão vivencial, tem uma dimensão política, tem uma dimensão cultural. Então, é uma visão abrangente desse processo de educação em direitos humanos nas suas diferentes dimensões. Então, e nós, lá do comitê, nós fizemos um grande debate, né, com os representantes da sociedade civil, dos órgãos públicos, sobre o plano em 2004, 2005, né, Vera? E aí nós conseguimos contribuições, né, a partir dessa versão preliminar, e com isso fizemos a segunda versão do plano, né? De 2006, né? 2006, né? Então, o que você achou desse movimento, né, que foi feito? Muito importante, porque como foram feitos seminários nas diferentes regiões do país, quer dizer, houve uma primeira versão. Depois esse plano foi discutido em seminários nas diferentes regiões do país, né, apresentando contribuições, fazendo suas observações e tudo, e é a partir disso que é feita essa segunda versão de 2006. Então, ele configura uma construção coletiva. E isso é muito
original na construção de políticas públicas, né? Quer dizer, são políticas públicas que não nascem de cima para baixo, mas que são políticas públicas que são construídas em diálogo com a sociedade, com os diferentes grupos, que são elaborados desde o 2003 até o 2006, né? E que vão, portanto, incorporar diferentes contribuições para a sua implementação. Eu acho que isso é muito importante não só o produto, essa segunda versão, mas como esse processo que mostra que é possível construir políticas públicas de uma forma participativa e de uma forma que vá, de alguma forma, criando e promovendo essa construção coletiva. Uhum. O comitê conseguiu avançar, né, Vera? Nós depois conseguimos subsidiar o Conselho Nacional de Educação com um documento para as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos em 2012, né? O que você achou desse processo? Avançar de um plano nacional para diretrizes nacionais de educação e direitos humanos. Isso também é muito importante, porque as diretrizes foram do Conselho Nacional de Educação. Então, elas obrigam os sistemas de educação, as escolas e as universidades. Então, a partir desse momento, né, as diretrizes, gozado, mais do que o texto propriamente das diretrizes, eu gosto muito de toda a fundamentação dela. A fundamentação das diretrizes conta todo o processo, eu acho que ela é muito formativa, né? E ela, de alguma forma, obriga, e até hoje, apesar de que eu acho que na hora H a implementação é bastante precária muitas vezes, né? Mas ela obriga a que todas as escolas, tanto do ensino básico como do ensino superior, temos de incorporar a educação em direitos humanos nos seus currículos. E é interessante que ela defende que essa incorporação pode ser feita de uma maneira transdisciplinar, ou pode ser feita através de um conteúdo específico, ou pode ser feita de uma maneira mista, né, transdisciplinar e de conteúdo específico. Isso é muito interessante, mas eu acho que tem que ser discutido, porque muitas vezes essa questão de não, mas a gente está trabalhando transdisciplinar o tema, corre o risco do tema ficar completamente assim, secundarizado ou invisibilizado, né? Então, discutir isso e essas estratégias, como é que você pode promover a educação de direitos humanos, o que significa uma estratégia transdisciplinar, o que significa colocar um conteúdo específico de educação e direitos humanos, isso eu acho que é muito interessante, eu acho que contribuiu bastante, que, sem dúvida, as diretrizes, né, têm um papel normativo importante e estimularam as escolas e as universidades para trabalhar a perspectiva da educação e direitos humanos. Uma coisa interessante, né, Vera, é que o comitê foi extinto, né, em 2019, né? O governo Bolsonaro fez um decreto, né, que ele extinguiu comitês, comissões, né, que não estavam regulamentados por lei, especialmente na área de direitos humanos, né? E, com isso, acho que nós tivemos mesmo uma perda do avanço da política pública da educação e direitos humanos, né? Mas, por conta das diretrizes, ela sobrevive, né, Vera? As diretrizes dão esse suporte, né, normativo para que as instituições educacionais possam seguir com suas políticas institucionais, com seus programas, projetos e ações de educação e direitos humanos, não? É isso aí. As diretrizes são vigentes. É óbvio que, no momento atual, está tudo meio fragilizado, entre outras coisas, porque também a política educacional, a base curricular comum, nacional, e todos os mecanismos que têm criado da educação no país, tem outra perspectiva, né? Visam uma educação muito mais mercadológica, uma educação muito mais engessada, uma educação muito mais a partir de parâmetros
homogêneos e tudo. Então, a educação em direitos humanos se transformou como, ou o espaço de educação em direitos humanos, como um espaço vamos dizer assim, de construção de outras alternativas, né? E de questionamento de toda essa política tão engessada que nós estamos vivendo. Então, a criação, a retomada da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos hoje, o que significa, nesse contexto brasileiro, né, de um retrocesso das políticas de direitos humanos em geral? Eu acho que esse processo ele é fundamental, né? Assim como a primeira etapa, a Rede Brasileira de Direitos Humanos, aglutinou forças e tudo, né? E conseguiu criar um movimento sólido e depois parceria com o Estado. No momento atual, essa retomada da rede significa um espaço de construção de uma perspectiva, eu acho, alternativa para a educação. Construir, quer dizer, falar em educação e direitos humanos no contexto que a gente está vivendo é propor outra perspectiva de educação, né? Direitos humanos na sociedade brasileira atual estão negados, ou estão, ao contrário, são algo a ser perseguido, o que for, né? Então, você tentar articular pessoas, grupos, iniciativas que trabalham com a educação e direitos humanos e que consideram que direitos humanos ele é fundamental para a democracia, que sem direitos humanos as democracias não resistem, terminam sendo massacradas, né? É um momento fundamental. Então, esse movimento que está começando, e a gente vê que está tendo abrangência no país inteiro, né? Ele traz muita esperança na organização dos educadores, na busca da construção de uma educação realmente democrática, né? Coisa que é muito importante no momento atual do Brasil, onde a educação está ficando muito engessada e muito quase que negada essa sua dimensão democrática, essa sua dimensão de construção de um sujeito social, construção de um sujeito político, de construção de uma cidadania ativa e participativa. Então, esse momento é um momento fundamental na retomada de todo esse movimento que eu considero básico para a afirmação democrática no nosso país. Então, essa é uma grande contribuição, né, que a nossa rede está tentando, né, vamos dizer, incentivar, né, a todos aqueles que estão sensíveis a esta proposta, que possam entrar na rede, né, Vera? E com isso, esses trabalhos serem articulados, difundidos, né, e multiplicados, né? Porque a nossa rede é uma fonte, né, de troca de experiências, né? E com isso nós pretendemos, sem dúvida, né, conseguir, né, a nível nacional um grande, vamos dizer, um grande corpo, né, um corpo de educadores comprometidos, né, com esta visão crítica, democrática e cidadã da educação, né? E, de toda maneira, você também tem um trabalho muito importante aí na PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Você tem um grupo de pesquisa do CNPq que se chama Cotidiano, Educação e Culturas, e com este grupo você tem feito umas pesquisas extremamente importantes. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Ok. Esse grupo é um grupo que já funciona há mais de 20 anos, né? Ele tem já uma longa trajetória. E, como você disse, o título dele é Cotidiano, Educação e Culturas, em plural. Ele vem desenvolvendo muitas pesquisas, trabalhos, reflexões, teses, dissertações de mestrado, que abordam diferentes aspectos das relações entre educação e culturas. Mas a gente parte do ponto de vista que essa relação é fundamental na educação em direitos humanos, né? Quer dizer que
Educação em direitos humanos, ela, talvez numa primeira etapa, ou talvez ainda para pessoas que têm uma formação mais clássica, ela está muito, quase que ela está muito, assim, atrelada à questão de promover a igualdade entre todas as pessoas, coisa que é fundamental, né? Mas já fica nessa promoção da igualdade, né? Mas a questão das diferenças culturais e tudo, ela quase que não entra. Como uma vez, numa das pesquisas que eu fiz, eu fui numa escola e a gente perguntava a uma professora, como é que você trata aqui a questão das diferenças na sala de aula? Aí ela me disse assim, aqui a gente não tem esse problema, são todos iguais. Quer dizer, as diferenças são vistas muitas vezes como um problema, como algo que deve ser superado, como algo que não deve ser... Quer dizer, que a educação em direitos humanos está focada na igualdade, mas as diferenças ela tende, de alguma forma, não, quer dizer, superar. É um problema a ser superado, né? Então, a gente vem desenvolvendo muito essa questão da relação entre igualdade e diferença, aí no grupo de pesquisa, né? E a gente usa muito para abordar essa questão, a fundamentação da Nancy Fraser, mas também a fundamentação do Boaventura Sousa Santos e tal, da inter-relação entre igualdade e diferença. Por isso, a questão das diferenças culturais, a gente trabalha fundamentalmente as diferenças culturais e também trabalha, eu sempre digo para as pessoas, olha, quando a gente fala de diferença, não, que as pessoas dizem, não, mas não são todos iguais, eu digo, olha aqui, igualdade está contraposto à desigualdade, diferença está contraposto à padronização. Então, nós vamos combater todas as desigualdades, mas vamos também combater toda a padronização. Nós somos iguais, mas somos diferentes, né? E isso é uma grande riqueza. Então, esse grupo tem trabalhado muito essas questões, e isso tem provocado vários trabalhos, que algumas vezes são trabalhos que estão feitos em escolas, como esse que eu citei esse exemplo. Às vezes, a gente tem trabalhado com educação quilombola, com relações étnico-raciais na escola, com educação de gênero, enfim, com educação e cultura surda, educação dos surdos, quer dizer, articulando essa questão da igualdade e da diferença com diferentes grupos. E isso vem se desenvolvendo desde os anos 2000. Nessa trajetória, a gente incorporou também muito a questão da interculturalidade. A gente começou também a trabalhar a questão da interculturalidade e a questão da interculturalidade na América Latina, porque na América Latina ela tem uma especificidade que é diferente da maneira de trabalhar a interculturalidade na Europa ou nos Estados Unidos. E a gente, então, incorporou, e uma das pesquisas que eu fiz era sobre a questão da interculturalidade na América Latina, mas a interculturalidade sempre nessa ótica da questão dos direitos humanos. E nos últimos anos, bem recente, a gente também tem aprofundado num diálogo com autores latino-americanos que são chamados de um grupo chamado Modernidade e Decolonialidade, que são os considerados decoloniais, que também eu acho que enriquecem essa perspectiva da educação em direitos humanos, olhada também a questão da diferenciação cultural, da necessidade de promover espaços de diálogo intercultural, e que a interculturalidade é um componente da educação em direitos humanos, e, por outro lado, um espaço de superação dessa matriz colonial, que é uma matriz ainda profundamente introjetada em todos os países latino-americanos e entre nós, né? Basta ver o comentário do presidente da Argentina que disse, né? Os mexicanos vêm dos indígenas, os brasileiros da selva. E nós, argentinos, viemos dos barcos, isso quer dizer, da Europa. E por isso, quer dizer, eu acho que essa ideia, né, do eurocentrismo,
do privilégio do eurocentrismo, né? Ela ainda é muito séria em toda a sociedade brasileira, na universidade, o tipo de conhecimento que a gente valoriza, o tipo de conhecimento que a gente não interage ou não considera, né, como um conhecimento válido. Então, isso também provoca uma injustiça, o que o Boaventura chama de injustiça cognitiva. Então, trabalhar também pela justiça cognitiva supõe promover isso que ele chama da ecologia de saberes e reconhecer. Então, todas essas questões, né, têm estado presentes no desenvolvimento do GESEC, que é do grupo de estudos esse de cotidiano, educação e culturas, e a gente tem trabalhado amplamente. Vocês têm muitas publicações, né, Vera? O que você gostaria de destacar como os principais livros, né, que vocês têm publicado? Inclusive, tem livro de oficina de direitos humanos, né? Um mais antigo, né, mas muito importante. Né? Eu tenho não só eu sozinha, mas eu também com esses vários membros do GESEC, tenho vários artigos publicados em diferentes revistas do Brasil sobre direito à educação, relação entre educação e direitos humanos e educação e direito à educação, qualidade da educação e educação em direitos humanos, interculturalidade e tal. Em matéria de livros, né, eu vou aqui, até vou mostrar para vocês dois que eu publiquei ultimamente, no ano 2000, e que eu acho que são fundamentais para isso. Um é esse aqui, olha aqui, Pedagogias Decoloniais de Interculturalidade e Insurgências. É um livro assim, coletivo, está publicado com membros do GESEC e também com professores de outras universidades do Brasil, que também tiveram alguma relação com o GESEC, e que exatamente como é um livro coletivo, tem muitas experiências diferentes e que trabalham esses diferentes aspectos que eu estou mencionando. Esse é um livro de 2020, está publicado pela Nova América Poema, que é uma impressora. Quem quiser, vou fazer propaganda, pode entrar na página da Nova América, como tudo hoje em dia está online, pode ali ver os elementos. E um outro que eu gostaria de se mencionar é isso que você disse, é que a gente escreveu esse livro também, que é também coletivo, que está baseado fundamentalmente na experiência da Nova América, que chama Educação em Direitos Humanos e Interculturalidade, Oficinas Pedagógicas para Professores. Então, acho que esse é importante, porque ela também oferece uma dimensão prática das oficinas pedagógicas e oficinas pedagógicas que estão testadas na formação de professores. Eu vou dizer os temas das oficinas. Sentidos da escola hoje, mídias digitais, o que a escola tem a ver com isso, escolas, espaços de diálogo entre saberes, culturas e práticas, tecendo diferentes modos de aprender e ensinar. Então, eu acho que esse livro, ele também, junto com um aprofundamento na questão da educação em direitos humanos hoje, ele dá exemplos práticos de oficinas pedagógicas que foram testados em processos de formação de professores. E eu acho que isso é muito importante também. Ai, que ótimo, né, Vera? E assim nós vamos, né, encerrando aqui a sua entrevista e lembrando que você é uma histórica, né? Você é uma figura histórica dessa trajetória brasileira, né? E a gente tem esse enorme prazer em ter essa oportunidade de ouvi-la relatar, né, e ter este relato tão detalhado de todo esse processo que vem lá do início dos anos 90 até hoje. Né? Então, eu quero agradecer muito a sua participação hoje, trazendo para todos e todas as ouvintes e os ouvintes esta contribuição da sua experiência
como uma importante pesquisadora e também formadora de milhares de educadores do Brasil e da América Latina, né? Porque você também teve um período de trabalho junto à América Latina. E eu quero, então, te parabenizar, né, agradecer essa oportunidade que os novos membros da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos puderam hoje conhecer esse início, né, do processo da rede e caminhar junto com você nessa avaliação crítica da nossa trajetória da política de educação e direitos humanos, seja pela sociedade civil, né, seja pelo Estado brasileiro. Então, muito obrigada, Vera, e a todos aqui que assistiram esta nossa entrevista. Eu que agradeço, Maíra e João, essa oportunidade e animo a todos os participantes a se inscreverem na Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, porque nós estamos juntos nessa luta por uma educação democrática, por uma educação justa, por uma educação de qualidade para todos e todas. Muito obrigada. Maravilha, que aula linda, professora Vera. Muito bom, professora Anaí. Então, a gente volta, então, na semana que vem, com mais uma convidada, ou convidado da professora Anaí. Obrigado mais uma vez, professora Vera. Um abraço para vocês. Obrigada. 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 E tchau a todos, né? Tchau, tchau.